O que acontece quando você permite que pequenos deslizes de respeito passem despercebidos, como esses momentos aparentemente insignificantes corroem sua posição no mundo, sem que você sequer perceba? Por que a busca por agradar ou aversão ao conflito pode, na verdade, ser o caminho mais rápido para perder sua dignidade? Se você já se sentiu menosprezado, ignorado, ou percebeu que as pessoas não o levam tão a sério quanto deveriam, este vídeo é para você. Validamos essa sensação incômoda. Não é paranoia, é uma realidade sutil, mas implacável. O problema não está em quem você é, mas na forma como seu comportamento permite que os outros o percebam. E a causa, muitas vezes, reside em enganos profundos sobre como o poder, o respeito e a percepção funcionam nas interações humanas. Maquiavel, há meio milênio, já entendia isso perfeitamente. Ele observou que a ruína não começa no colapso total, mas nas primeiras fissuras, nos micromomentos de silêncio, nas escolhas invisíveis que desgastam sua imagem até que reste pouco para proteger. Ele via o mundo não através de lentes de bondade ou maldade, mas de estratégia e consequência. E uma de suas lições mais brutais é que a humilhação começa quando você prioriza ser amado em vez de ser temido. Ou, em um contexto moderno, respeitado. Este é o primeiro grande engano que destrói sua dignidade. A armadilha de querer ser agradado mais do que respeitado. Parece virtude, não é? Você evita confrontos, engole sapos, mantém a calma, se orgulha de ser a pessoa madura. Você acredita que está mantendo a paz, que sua flexibilidade será vista como uma qualidade. Mas o que você vê como força interior, muitos leem como fraqueza ou complacência. Eles não verbalizam isso. Apenas param, silenciosamente, de considerá-lo alguém que merece ser levado a sério. Maquiavel foi claro. É muito mais seguro ser temido do que amado, se um dos dois tiver que faltar. Ele não advogava a crueldade, mas a eficácia estratégica. O medo, ou melhor, o respeito decorrente de um limite claro cria hesitação nos outros. A hesitação protege sua posição. Cada vez que você morde a língua em vez de traçar um limite, você ensina até onde eles podem ir. Você comunica que sua aprovação é barata, facilmente obtida, e que você fará de tudo para mantê-la. E o que é dado livremente sem custo, raramente é valorizado, frequentemente é desprezado. O respeito não nasce da gentileza excessiva, nasce de limites inabaláveis, da clareza absoluta de que você não tolerará desrespeito, mesmo que isso gere desconforto alheio. Você pensa que sua gentileza será apreciada. Ela não será. Será usada. E depois, você poderá ser descartado, não por ser uma má pessoa, mas por se tornar esquecível, previsível. Alguém que não defende sua própria imagem. Seguindo a lógica implacável da percepção, o segundo engano que mina sua dignidade está na disponibilidade excessiva. Você está sempre acessível. Responde a cada chamada no primeiro toque, a cada mensagem instantaneamente. Nunca deixa ninguém esperando. No fundo, você acredita que isso demonstra lealdade, eficiência, que as pessoas verão sua dedicação e a retribuirão na mesma moeda. Elas não o farão. Maquiavel, com seu realismo cru, afirmava que os homens em geral são ingratos, volúveis, dissimulados, covardes e avarentos. Isso não é um convite ao cinismo, mas um chamado à clareza estratégica. Quando você está sempre disponível, as pessoas não se sentem sortudas por tê-lo. Sentem-se no direito de tê-lo. A primeira vez que você disser não, não será recebido com respeito, mas com ressentimento, porque você falhou em ensiná-los a valorizar sua presença. Você os treinou a esperar sua conveniência. Cada figura de poder na história compreendeu esta regra. Para ser respeitado, você deve controlar o acesso a si mesmo, não apenas fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você é fácil demais de alcançar, eles só o farão quando precisarem de algo, nunca em momentos que realmente importam para você. Disseram-lhe que a disponibilidade é uma virtude. Aos olhos do poder e da percepção social, é uma armadilha. Você se torna a segunda opção, o plano B, a ferramenta que pegam quando é conveniente e largam quando terminam de usar. Se você deseja ser respeitado, desapareça mais. Permita que sintam sua falta, que se perguntem. A ausência estratégica aumenta o valor da presença. E isso nos leva ao terceiro engano. O ato de se explicar demais.
Este é quase invisível, mas drena seu poder mais rápido do que qualquer outro. Você fala em excesso. Justifica decisões que ninguém questionou. Tenta esclarecer mal-entendidos em ambientes onde a plateia já decidiu contra você. Por quê? Porque, no fundo, você acredita que se as pessoas apenas compreendessem suas intenções, elas o tratariam melhor. Maquiavel riria. Ele sabia que eles não se importam com suas intenções. Importam-se com sua posição. Os vulgares são sempre levados pelas aparências, escreveu ele. Não pelo que é real, mas pelo que parece real. E o que parece excesso de explicação? Culpa. Cada frase extra, cada esclarecimento nervoso, cada tentativa frenética de ser perfeitamente entendido, tudo isso soa como autossabotagem. Mesmo quando você está certo, mesmo quando é sincero, isso o pinta como inseguro. E as pessoas não respeitam isso. Elas exploram. Compreenda. Quanto mais você fala, mais munição fornece. Quanto mais você revela, mais fácil se torna atacá-lo. Quando você inunda um ambiente com justificativas, pensa que está se defendendo, mas na verdade está entregando a faca ao adversário. Maquiavel acreditava no mistério, na contenção, no minimalismo da fala, porque quando você fala menos, suas palavras pesam mais. E o silêncio que você deixa para trás pode ser mais assustador do que qualquer argumento que você poderia proferir. Você pensa que está sendo honesto. O que eles veem é alguém que fala muito porque tem medo de ser mal compreendido. E na mente deles, isso significa que você pode ser empurrado, questionado, manipulado. Pare de tentar explicar tudo. Às vezes, o poder não reside em ser compreendido, mas em ser querido. É crucial fazer uma pausa agora e refletir. Não passe correndo por estes pontos. Eles não são meras peculiaridades de personalidade. São falhas estratégicas e, pior, são humilhações que você pode estar cometendo sem plena consciência. Maquiavel não se concentrava nos grandes confrontos, mas nos sorrisos antes do golpe, nas risadas após a reunião, nos apertos de mão amigáveis que precedem a traição. É nesses momentos que você perde. Não com um soco, mas com um aceno complacente. Você acredita estar agindo corretamente, mas para eles, você já demonstrou sua vulnerabilidade. E estes primeiros 3 erros são apenas a superfície. Os próximos mergulham mais fundo na forma como você reage ao desrespeito, como tenta se recuperar quando foi ignorado e como, sem querer, se transforma em alguém de quem riem, sem nunca lhe dizer o porquê. Você já sabe como a descida começa. Quando tenta desesperadamente ser querido, torna-se excessivamente disponível ou fala demais na ânsia de ser entendido. Mas a humilhação real se manifesta mais tarde. Ela surge quando você é testado, quando alguém cruza uma linha e sua resposta, ou a falta dela, diz tudo o que eles precisam saber. Estes próximos erros não são apenas hábitos, são anúncios públicos de sua descartabilidade. Você não saberá que os cometeu até que seja tarde demais. Mas Maquiavel os enxergava a quilômetros de distância. Vamos adiante. O 4º erro fatal. Você tolera o desrespeito sutil. Você não grita. Não faz um escândalo. Mantém a compostura sendo maduro. Mas aquele momento em que alguém o interrompe no meio da frase e você deixa passar. Aquela vez em que fizeram uma piada às suas custas e você riu junto, amarelado. Aquela conversa em que suas ideias foram ignoradas e você se manteve quieto. Eles viram. Todos viram. E mais importante, eles sentiram. Maquiavel entendia o poder como um espetáculo, um teatro. Os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, escreveu ele, significando que não importa o que você pensa, importa apenas o que eles veem. E quando eles o veem tolerar o desrespeito, mesmo que uma única vez, eles entendem quem você é. Alguém cujo orgulho pode ser tocado sem consequências. Você se diz estratégico no que o silêncio é graça, mas aos olhos deles é submissão. E a submissão convida à escalada. As pessoas não param no primeiro limite testado. Param na primeira consequência ou punição. Se nenhuma vier, elas forçam novamente, com mais intensidade. Você não precisa explodir, não precisa gritar, mas precisa corrigir. Não depois, não em particular. Em tempo real, um olhar frio, uma pausa intencional, um retraimento glacial, qualquer coisa que diga "eu vi isso", não ouse repetir. Porque se você não desenha a linha, você a apaga. Continuando nossa jornada pelos atalhos para a humilhação, o 5º erro é particularmente insidioso.
Você tenta vencer com lógica quando alguém já decidiu desacreditá-lo. Você conhece este momento intimamente. Alguém o acusa injustamente, distorce suas ações, o menospreza em público e você, buscando manter a dignidade, responde com razão, evidências, polidez. Você constrói seu caso como um advogado, convencido de que a verdade prevalecerá e você será justificado. Maquiavel acharia isso risível. Ele sabia que a percepção pública não é sobre a verdade factual, é sobre domínio. Os vulgares são sempre levados pelas aparências, ele repetia. E quando você responde a uma acusação com lógica fria, isso não parece força, parece súplica. E nada faz as pessoas perderem o respeito por você mais rápido do que vê-lo implorar para ser visto corretamente. Você não está mudando a mente deles. Está se apresentando para uma plateia que já decidiu quem é o dominante no ambiente. E naquele instante não é você. Quando você se explica para alguém que já o desrespeitou, você desloca o foco da acusação para o seu julgamento. E é aí que reside a humilhação, porque julgamentos são para os fracos. Os poderosos não explicam. Eles se retiram. Eles retaliam estrategicamente. Eles se reposicionam. Se alguém distorce suas ações na frente dos outros, seu trabalho não é provar sua inocência com palavras. Seu trabalho é fazer com que se arrependam de tê-lo visado. E isso não acontece com discursos racionais. Chegamos ao sexto engano. Você tenta recuperar sua imagem com excesso de bondade. Você sente a vergonha. Sabe que foi subestimado, então decide redobrar a aposta na gentileza. Torna-se mais complacente, mais prestativo, mais compreensivo. Dá a eles outra chance de ver como você é uma boa pessoa. Maquiavel chamaria isso de erro mais fatal de todos. Uma vez que você foi percebido como tendo status inferior, a amabilidade excessiva não o eleva. Confirma o julgamento deles. Você se torna o bobo da corte, o puxa-saco, a pessoa que apanhou e voltou sorrindo, desesperada por aceitação. Você pensa que está mostrando caráter ou resiliência. O que eles veem é alguém desesperado para consertar a reputação, alguém que não tem coragem para reavê-la pela força da presença. E uma vez que você tenta corrigir sua imagem com doçura, o jogo acabou, pois você aceitou o enquadramento imposto. Você internalizou o insulto. Não está lutando para restaurar seu poder. Está lutando para ser amado novamente. Maquiavel compreendeu que, quando sua imagem está danificada, você não responde com maciez. Responde com silêncio estratégico, escassez de sua presença, imprevisibilidade calculada. Você os deixa desconfortáveis. Você os faz questionar. É assim que se retorna ao palco. Não através de desculpas, mas através de elevação. Você não reentra na sala com uma piada para quebrar o gelo. Você reentra na sala com a gravidade do poder restabelecido. Imagine uma versão sua que já cometeu muitos destes enganos e não percebeu. Você deixou passar algumas piadas humilhantes. Você argumentou logicamente com alguém que o desrespeitou abertamente. Você voltou sorrindo depois de ser menosprezado, tentando fazer as coisas voltarem ao normal. Parecia maturidade e inteligência emocional. Mas agora, talvez, você veja mais claramente. Era um padrão de autossabotagem, uma concessão sutil após a outra, corroendo sua imagem. E as pessoas ao seu redor muitas vezes perceberam o dano antes de você. É isso que torna tudo perigoso. Você não está perdendo para monstros. Está perdendo para pessoas que estão jogando um jogo diferente. Um jogo de percepção e influência que Maquiavel mapeou séculos atrás. E a parte mais assustadora. Eles não precisam derrotá-lo ativamente. Eles só precisam que você se derrote. Vimos 6 atalhos para a humilhação. Se você ainda está aqui, significa que reconhece a verdade desconfortável neles. E o 7º, o engano final, é talvez o mais trágico. Não porque dói mais, mas porque se esconde dentro de suas melhores qualidades. É aquele a que você se apega mesmo quando abandona os outros. Aquele que parece sua última defesa, mas é, na verdade, sua última ilusão. O 7º engano. Você acredita que sua bondade o protegerá. Você se convence de que, se apenas permanecer gentil, honesto, leal, o mundo eventualmente reconhecerá seu valor. Que um dia as pessoas que o usaram pedirão desculpas. Que aqueles que o desrespeitaram finalmente enxergarão sua dignidade intrínseca. Maquiavel consideraria esse pensamento suicida no cenário do poder. Não porque a bondade seja errada em si, mas porque a bondade sem estratégia e sem a capacidade de autodefesa é um convite à exploração. A promessa dada foi uma necessidade do passado, escreveu ele.
A palavra quebrada é uma necessidade do presente. Em outras palavras, as pessoas fazem o que precisam fazer para servir a si mesmas, não o que você espera que elas façam para honrá-lo ou para serem justas. Você acredita que sua virtude tem peso, que ela comanda respeito e proteção automática. Mas a verdade é, a bondade é invisível e impotente a menos que esteja acompanhada de alavancagem ou sim, da hesitação que um limite claro e a capacidade de resposta geram. Você não precisa ser cruel, mas deve parar de ser previsível. Deve parar de usar a decência como um escudo contra um mundo que, em seus jogos de poder, simplesmente não se importa com suas boas intenções. Porque quando você entra em um ambiente esperando que os outros respeitem seu bom coração por si só, você provavelmente sairá em pedaços, usado e descartado. Eles sorrirão, agradecerão e nunca mais pensarão em você em termos de respeito real. É assim que acontece. Você perdoa rápido demais. Dá segundas, terceiras chances a quem o humilhou. Explica seus motivos a quem nunca esteve disposto a ouvir. Joga limpo em um jogo onde os outros usam dados viciados. E quanto mais puras suas intenções, mais cego você se torna para o fato de que, no jogo da percepção e do respeito, intenções não importam tanto quanto resultados. Você confunde seu valor intrínseco com a quantidade de dor que pode absorver sem reagir. Você confunde humildade com silêncio covarde. Confunde disciplina emocional com autonegação que anula sua presença. Maquiavel não queria que você fosse mau. Queria que parasse de ser ingênuo. Porque um bom indivíduo que não pode defender sua própria imagem será, inevitavelmente, destruído por outros menos capazes, só que mais estrategicamente astutos. O mundo não ri de monstros. Ri do homem bom que ainda acredita que sua bondade será sua salvação em todas as situações. Como parar este ciclo? Comece a reavaliar a métrica pela qual mede a si mesmo. Pare de perguntar, eles gostaram de mim? Comece a perguntar, eles hesitaram antes de tentar me desrespeitar? Pare de usar a moralidade como moeda de troca e comece a usar sua presença como um escudo tático. Pare de assumir que as pessoas são como você. Comece a assumir que elas estão observando ativamente por sinais de fraqueza, porque muitas estão. A questão agora não é se você cometeu estes enganos. Provavelmente você cometeu. Quase todos nós cometemos em algum momento. A verdadeira questão é, por quanto tempo você permitirá que eles o definam? Neste exato momento, em alguma área de sua vida, alguém o vê como a pessoa segura, aquela que não reagirá, aquela que podem ignorar, desrespeitar ou manipular sem temer consequências. Essa imagem foi construída através de cada uma dessas pequenas humilhações que você tolerou ou iniciou sem perceber. Mas há uma verdade discreta que Maquiavel sussurrava àqueles dispostos a ouvir. Os mesmos hábitos que o tornaram invisível ou menosprezado podem ser revertidos. Você não precisa mudar quem você é essencialmente. Precisa mudar o que você permite. Precisa parar de se encolher quando desrespeitado. Precisa falar menos quando acusado. Precisa voltar a ser raro e menos previsível. Precisa, urgentemente, abandonar a fantasia de que sua bondade desarmada é suficiente em todos os campos de batalha sociais. E quando você fizer isso, tudo se transforma. Porque uma vez que eles sentirem que seu silêncio não é permissão, mas um aviso iminente, as risadas cessam. Eles param de fazer piadas às suas custas. Param de interrompê-lo. Param de fazer perguntas que jamais fariam a alguém que temem ou respeitam profundamente. Você não precisa levantar a voz. Apenas precisa se tornar a pessoa que eles param de testar. Maquiavel não escreveu O Príncipe apenas para tiranos. Ele escreveu para indivíduos como você, pessoas com algo a proteger e tudo a perder. Ele não o incentivou a trair seus valores essenciais, mas a parar de trair sua própria imagem e dignidade no palco do mundo. Agora você conhece os 7, ou melhor, os 5 caminhos principais que, passo a passo, o tornaram previsível, manejável, silenciosamente risível. Agora remova-os, não amanhã, não depois que for ferido novamente. Agora, e observe o que acontece. Porque quando estes enganos desaparecem do seu comportamento, sua presença muda, o ambiente se ajusta. As pessoas falam com você de maneira diferente. Elas ponderam suas palavras. Elas se perguntam no que você está pensando. Elas sentem seu silêncio não como vazio, mas como uma pressão, uma força calculada.
Você para de ser a pessoa de quem riem. Você se torna alguém que não podem ignorar. E é nesse ponto que o respeito genuíno começa a ser forjado. Reflita sobre qual desses enganos ressoa mais fortemente com você neste momento. Deixe um comentário abaixo compartilhando sua percepção. E no próximo vídeo, exploraremos como implementar estas mudanças na prática, sem se tornar alguém que você não deseja ser, mas garantindo que nunca mais confundam sua gentileza com fraqueza.